Muito bem, gostaria de apresentar então os colegas que hoje estão neste espaço, acompanhando-nos nestas reflexões, e farei uma breve descrição da trajetória profissional para não demorar muito e deixamos à disposição o link completo dos perfis das pessoas que estão nos acompanhando hoje e vai ficar no chat para mais informações. Em primeiro lugar, nos acompanha Paula Klenner. Paula é psicóloga e tem mestrado em Sociologia e Mudança Global pela Universidade de Edimburgo. Atualmente trabalha como coordenadora associada na seção de Educação 2030 e Mobilidade Humana da Orealc Unesco. Também nos acompanha Jair Torres. Jair tem doutorado em Gestão de Riscos e Emergências, há mais de 11 anos é consultor internacional em redução de riscos de desastres e resiliência para a Unesco. Também trabalha como assessor da Oficina das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres, o NDRR, desde o início de 2020. Também nos acompanha Susana Urbano. Susana é arquiteta e mestre em gestão ambiental, tem especialização em direitos humanos, desenvolvimento sustentável, políticas públicas de prevenção de desastres e direito internacional de refugiados. Atualmente é assessora sênior de educação em emergências para a América Latina. Temos, então, um espaço de 45 minutos para nosso painel de especialistas. E nesse painel eu gostaria de dizer que teremos 3 blocos. Cada um terá uma duração de 15 minutos. E vamos iniciar então com o primeiro bloco. Nosso primeiro tema serão os desafios do planejamento sensível a crises. Enquanto começamos com as perguntas para os palestrantes, gostaria de propor que pensemos na seguinte pergunta: quais são os principais desafios em meu país ao realizar o planejamento planejamento educacional em situações de crise? Gostaríamos que vocês compartilhem seus comentários no chat ao lado da tela e então vamos compartilhar essas reflexões. Repito a pergunta: quais são os principais desafios que meu país enfrenta ao realizar o planejamento educacional em situações de crise? Depois disso, vamos começar, agora sim, com as perguntas para os palestrantes. Uma pergunta, na verdade, muito parecida. Então, vamos ter 5 minutos para cada um deles responder e começaremos na seguinte ordem: primeiro Paula, depois Susana e depois Jair. Então, a primeira pergunta para nossos palestrantes é: quais são os principais desafios da região em termos de planejamento educacional? E que características dos sistemas educacionais deveriam ser abordadas para enfrentar crises que podem se combinar, gerando efeitos múltiplos nos sistemas educacionais? Todos sabemos que as crises são multicausais e, ao mesmo tempo, têm uma série de efeitos diversos de toda a índole. Vamos passar, então, em primeiro lugar, para a nossa colega Paula Klenner, da oficina do escritório da Orealc, para que compartilhe algumas ideias sobre o assunto. Por favor, Paula. Obrigada. Estava aqui lendo as respostas dos colegas para ver se não errava tanto. Queria confirmar que tinha alguma relação com o que os colegas e as colegas estão dizendo. Mas com a leitura, acho que vou bem. Queria de dizer que provavelmente o principal desafio tem a ver com planejamento. Essa é realmente a pergunta, né? Hoje em dia, os ministérios de educação fazem muitos esforços para responder a emergências sem precedentes, porque justamente foram se combinando com outras situações de crise da região. E essas soluções, que têm a ver com modalidades de aprendizado virtual, mecanismos de apoio ao pessoal educacional, soluções para diminuir as lacunas de acesso. Vejo que muitas pessoas colocam sobre a falta de acesso à tecnologia, mas ainda existem importantes desafios para que essas respostas sejam equitativas e inclusivas e que tenham em conta, no próprio desenho, os grupos mais vulneráveis e marginados historicamente.
Então, o principal desafio é uma pergunta muito difícil, porque implica consolidar tudo isso em uma frase que soe soe mais ou menos convincente, mas eu diria que seria uma mudança de paradigma, pensar nos sistemas educacionais menos pensando menos na resposta de emergência e muito mais em sistemas resilientes, flexíveis, com foco na preparação e, é claro, não só isso. Essa mudança de paradigma, acho que alguns colegas estão falando sobre isso quando falam sobre planejamento estratégico e outros elementos. Mas esse espírito de transformação também está, e não quero dizer que é novo, também está na Agenda 2030. Então, esse espírito inicial de transformação social dos sistemas educacionais já estava no planejamento, os professores e professoras já disseram que essa é uma das prioridades. Eu vou dizer só isso para não monopolizar o microfone. Obrigada. Muito obrigado, Paula. Agora vamos passar para a Suzana Urbano. Por favor, Suzana, quais são os principais desafios da região em termos de planejamento educacional e que características dos sistemas educacionais deveriam ser abordados para enfrentar essa crise? Bem, eu concordo totalmente com o que Paula disse, com as respostas que nossos colegas estão dando no chat. Justamente essa mudança de paradigma é o que temos que ver. Como estamos fazendo o planejamento educacional, talvez do ponto de vista da cultura de resposta à contingência, e não a partir do planejamento em termos de criar resiliência. Nessa perspectiva, poderíamos dizer, inclusive da perspectiva de quais são esses aspectos que devemos abordar. Não somente, geralmente quando falamos de contingência, falamos de infraestrutura, de capacidade, das formas de matrícula. Então, precisamos pensar, por exemplo, e que é o foco dessa conversa, nos fluxos migratórios. E essa mudança de paradigma tem que começar a pensar em como estamos falando dessas coisas. Estamos falando da crise ou do fenômeno? E, conceitualmente, é uma reflexão que precisamos fazer. Nosso planejamento tem que ser em base a atender fenômenos para que não se tornem crises. E não planejar para responder às crises, ou seja, para diminuir o impacto desses fenômenos. Nesse caso, como estamos focados na questão do fluxo migratório e não chamá-lo de uma crise migratória, porque é o impacto que está levando a essa crise. Então, dos elementos que temos que prestar atenção, os desafios que temos é não somente ver a questão do acesso, mas também das trajetórias e de pensar no sistema educacional, no nexo com o desenvolvimento e como se interpõe também na Agenda 2030, é a continuidade da educação ao longo da vida e como estamos vendo que o sistema educacional há resiliência. E essa era uma discussão que nós tivemos nas preparações preliminares e o que entendemos por resiliência? É simplesmente compreender e planejar para responder ou para absorver e poder ir trasladando a realidade do contexto em cada uma dessas contingências. E para isso, para aprofundar nesse assunto, eu gostaria de passar a palavra para o nosso colega Jair Torres, que tenho certeza absoluta que vai complementar de uma forma melhor o que estamos alinhando, Paula e eu, nessas respostas. Por favor, Jair. Obrigado, Suzana. Obrigado, Henry. Quero realmente complementar um pouco o que Suzana falou. Isso é parte dos desafios que Paula e Suzana mencionaram, especialmente falando da questão da mobilidade. Um dos grandes desafios em geral que todos os setores têm, mas em especial o setor da educação, é procurar entender que é a natureza sistêmica do risco, e tem tudo o que chamamos de crises ou de fenômenos que de alguma forma afetam o sistema educacional estão concatenados, têm efeitos em cascata entre eles e podem afetar de uma forma ou outra o que esperamos no setor educacional, uma educação de qualidade, acessível e inclusiva para todos. O Covid, a crise migratória, os fenômenos naturais, como chamamos no Caribe, como já vimos na América Central, com o impacto dos furacões, demonstraram que os sistemas educacionais, quando estão planejando, têm que pensar muito além do planejamento normal.
tem que pensar nesses pontos cegos que normalmente não vemos quando estamos fazendo planejamento normal e em base somente no contexto. Hoje em dia, para tentar evitar que essas falhas sistêmicas, das quais tanto falamos hoje, e que se tornou muito evidente com o Covid, temos que entender quais podem chegar a ser esses pontos de inflexão, esses fatores de estresse que podem fazer com que o sistema educacional falhe e entender melhor o contexto para poder planejar e entender esses pontos cegos que não vemos. Outro dos pontos que me parecem um desafio super importante para levar em conta no planejamento é buscar um pouco de coerência entre as diferentes agendas que o setor educacional está tentando contribuir. A agenda de adaptação, na qual vamos ver muitos impactos na mobilidade devido aos efeitos da mudança climática, migrações internas, migrações entre países. E outro é a questão do desenvolvimento sustentável, que fala de diminuir as vulnerabilidades, diminuir a pobreza, aumentar a qualidade e como podemos gerar melhores empregos, mas também oportunidades de criação de empresas, etc. Como podemos gerar cidadãos para este tipo de mundo que queremos que, de alguma forma, seja sustentável. E outro, a redução de riscos de qualquer tipo, não somente os riscos como entendemos das ameaças naturais, como também do tipo de riscos que vem do contexto social em si. Então, lograr coerência, conseguir coerência entre um processo de adaptação, um processo de desenvolvimento e um processo de redução de riscos, é onde temos o grande desafio para alcançar a resiliência dos sistemas educacionais. Deixo por aqui para continuar com a discussão e deixar um pouco mais para as próximas fases e blocos. Obrigado, Henry. Excelente, muito obrigado, Jair, Susana e Paula. Acho que essas respostas se complementam e eu acho que há grandes mensagens nesta participação. Acho que há um chamado a pensar de forma sistêmica, não somente pensando na complexidade das causas dos diversos fenômenos, pensar como deve ser essa complexidade a partir dos instrumentos de planejamento e pensar nas consequências desses fenômenos, que, por sua vez, vão além de um pensamento setorial meramente da educação. E isso eu acho que é um ponto fundamental nessas apreciações. Outra coisa que me parece muito importante é a Agenda 2030 e como podemos passar da resposta, da reação, a um olhar estratégico, sempre com o norte da agenda educacional e os compromissos internacionais. Que nenhuma menina, nenhum menino, nenhuma criança fique para trás. Que todos e todas possam ter acesso a uma educação de qualidade na região e que os fenômenos podem ser previstos, há mecanismos para poder gerar um sistema de resiliência em nossos sistemas educacionais. Eu acho que a outra palavra-chave que surgiu desta primeira rodada é a palavra resiliência. E se pensamos nos sistemas educacionais em termos de resiliência, podemos ter parte da resposta a esse grande desafio, que é como planejar frente a esses fenômenos. Agora, já temos várias perguntas do nosso público. Temos um público muito participativo, então vou avisando Jair, Susana e Paula que não estamos sozinhos neste diálogo. Temos 159 participantes que estão nos acompanhando e nos ajudando a pensar em conjunto em termos de respostas e de resiliência. Alguns dos comentários eu gostaria de compartilhar com vocês. Da Colômbia dizem que o principal desafio é planejar diante de tanta inequidade. Paula Massa, de Santiago del Estero, da Argentina, diz que o planejamento em relação à revinculação e às trajetórias educacionais é um dos principais desafios.
Carlos Fuentes, do México, diz que a grande lacuna digital que existe e a falta de capacitação dos professores para criar ambientes de aprendizagem é seu desafio. Ana Marterena comenta que pôr o foco nas principais problemáticas e não diversificar tantas ações diferentes. Sandy Maciela Maganha, do México, diz que planejamento, na verdade, é de contingência, que foi um pouco o que dissemos nesta primeira de sistemas de resposta a sistemas resilientes. José Cortés diz desenvolver processos de aprendizagem do ponto de contexto dos estudantes a partir de seus idiomas maternos, algo que talvez ainda não falamos na nossa primeira rodada, que é a questão da interculturalidade, como pensar a resiliência frente aos fenômenos em termos de interculturalidade, pensando nos fenômenos migratórios, a questão da interculturalidade nos sistemas educacionais como fator de resiliência é um elemento chave que teremos que levar em conta. No México, Ana Vigil diz implementação do planejamento e avaliação dos resultados desse planejamento, um planejamento que valorize a diversidade, que é o que dissemos, colocar o foco nas principais problemáticas e não diversificar em ações diferentes, ou seja, pensar estrategicamente. E valorizar positivamente a diversidade. Vemos que o tema da diversidade e da interculturalidade estão aparecendo muito nas participações do público. Teremos que pensar o que é tentar chegar a um acordo em o que significa planejamento, que talvez não seja um conceito tão claro, e acho que a gente pode ajudar a poder refletir sobre o que significa planejamento nessas situações, e Mariana Clusechas, minha colega, vai poder compartilhar algumas questões a respeito. Acesso a serviços básicos dos grupos mais vulneráveis e como isso pode se complementar de forma colaborativa, a desigualdade digital, menos diversificação é um desafio, levar em conta os contextos dos estudantes, implementar os resultados e o trabalho colaborativo. Temos muitos assuntos para conversar, meus queridos amigos, então vamos com essas respostas e essas perguntas e esses comentários que vamos passar ao segundo bloco. Passamos então ao bloco 2 e aqui vamos conversar sobre o enfoque sistêmico e fenômenos migratórios. Gostaríamos de recordar ao nosso público que este webinar está sendo possível graças aos esforços da rede de especialistas do IP-Unesco e dentro do ambiente dessa mesma rede estamos desenvolvendo um projeto em colaboração com nossos colegas do Escritório de Paris sobre planejamento em contextos de crise e fenômenos migratórios. Nesse sentido, gostaria de que nossos convidados possam compartilhar conosco algumas reflexões. Certamente vamos ter, somente vamos ter 5 minutos para cada convidado. E neste segundo bloco vamos falar sobre enfoque sistêmico e fenômenos migratórios. Todos nós estamos acostumados a assistir conferências, nessas conferências já tivemos espaços mais interessantes que são os coffee breaks, e às vezes vamos tomar um café, comer um sanduichinho, e aí nos encontramos com colegas, com oponentes, e nesses momentos, às vezes temos as conversas mais interessantes desses eventos. Então, gostaria que estamos em um coffee break completo, e me encontro aqui na fila com Paula, Susana e Jair, e se eu fosse um funcionário público em meu país, me perguntaria, justo que Jair acaba de dizer, esse enfoque sistêmico, se estou tratando de planejar para uma situação como um fenômeno de migração massiva em 2017, e então acontece a mesma coisa em 2018, e a mesma coisa em 2019, e depois em 2020 temos a Covid e a questão migratória continua vigente,
O que vocês me recomendariam, Susana, Paula e Jair? Como os sistemas educacionais dos diferentes países podem planejar para cenários de risco, entendendo que os movimentos migratórios são fenômenos e não constituem em si mesmo uma crise pontual? Vamos então, em primeiro lugar, com Paula, para que possa compartilhar suas reflexões nesta fila do coffee break. Por favor, Paula. Gostei disso. Não gostei disso de responder primeiro, mas vou tentar. Primeiro, porque meus colegas do Ministério da Educação queriam que me ensinassem alguma coisa, porque eu também estaria preocupada. Gostaria de conhecer a experiência deles. Duvido que eu daria alguma recomendação muito espetacular. Eu gostaria também de escutá-los, escutá-las com muita atenção. O que eu poderia dizer seria o olhar de alguns países ou regiões. Se aprendemos alguma coisa nossas regiões, nesse sentido, como Jair dizia e Susana também, deixar de pensar somente na emergência requer pensar também nas conexões que existem entre a resposta de emergência, as políticas de desenvolvimento dos países a médio e longo prazo, os planos nacionais de desenvolvimento e também as políticas de construção de paz. Eu digo isso porque as evidências nos dizem que não existe ação mais dignificante, sustentável, que perdure no tempo, eficaz, que todos e todas na escola. Esse é o primeiro passo, todos e todas na escola. No entanto, quando dizemos garantir o direito da educação, não nos referimos somente a isso. Nos referimos às dimensões de inclusão educacional e racional que acontecem nesse contexto. Então, se levamos isso ao fenômeno migratório, e também recuperando as preocupações sobre educação intercultural, integração no contexto educacional, inclusão, etc., provavelmente a primeira advertência não é que somente as crianças e adolescentes migram, são precisas comunidades de acolhimento. E o vínculo dessas políticas que não são somente para a população migrante e de refugiados, senão, digo também, ao sistema de proteção social, pais e mães, trabalho dos profissionais de apoio da educação, todo esse sistema, em seu conjunto, a pergunta é que não é somente ao aumento das vagas na escola, e sim as políticas que eficazmente permitem garantir o direito à educação e sua interdependência com outros direitos. O direito da educação é um direito multiplicador, é verdade, mas requer coordenação, como o Jair dizia, com o resto dos sistemas. E sobre o outro ponto, em que eu queria me centrar, é que provavelmente você falava de 2017, 2018, 2019, depois 2020 a crise sanitária, continuamos nessa linha. Provavelmente a pergunta é, então, que elementos constitutivos dessa garantia do direito à educação devem ser considerados no planejamento? E gostaria aqui de destacar questões de infraestrutura, equipamento, a dificuldade de ser pedagógica nas situações mais diversas. As aulas não são diversas só para estudantes migrantes e refugiados, já eram muito antes. Acontece que as capacidades do sistema de reconhecer essa diversidade foram mudando ao longo do tempo. Os professores estão cada vez mais críticos de suas ações, cada vez identificam mais as necessidades específicas para a qual não foram formados, mas o sistema pede que eles abordem. Currículos cada vez mais rígidos, quando precisamos de mais flexibilidade, capacidades institucionais, e vou terminando. Os colegas diziam da capacidade dos governos locais, e além disso, das capacidades dos governos e do espaço da escola, e também a participação da população migrante e das famílias nessas tomadas de decisão. Provavelmente, hoje em dia, uma das ações mais inovadoras, mais revolucionárias, estão acontecendo dentro das salas de aula, porque são os atores educacionais que identificam essas questões. Por isso, esse olhar é fundamental. Agora eu passo para meus colegas que vão complementar melhor do que eu. Muito obrigado, Paula. Vamos então mudar de ordem. Vamos então com Jair.
Obrigado. Para complementar um pouco, você estava falando da necessidade de ver um enfoque sistêmico. Falamos no primeiro bloco de ver os grandes desafios e entender a natureza sistêmica do risco. E agora, no segundo bloco, estamos tratando de pensar como planejamos diante dessa situação. Porque para enfrentar o risco sistêmico é preciso ter um foco sistêmico do planejamento. Isso significa sair um pouco do contexto do Ministério da Educação, porque eles não trabalham isolados, senão que são parte de um conjunto, de um sistema que inclui outros setores onde também é preciso trabalhar em conjunto. Também é preciso trabalhar em conjunto com os ministérios de obras públicas para garantir que tenhamos boas escolas, bom acesso à água, ao saneamento, e trabalhar em conjunto com o Ministério de Proteção Social, com as questões da mobilidade com os ministérios de relações anteriores. Temos que trabalhar com outros sistemas e outros setores para realmente alcançar, poder dar acesso e qualidade à educação a todas as crianças que estão em nossos territórios. Então, uma das grandes questões é entender que os ministérios de educação não trabalham sozinhos, mas não são sozinhos em um sistema, eles trabalham com outros entes. Mas o planejamento tem que ir também nesse sentido, onde eu posso encontrar essas associações? Onde eu posso incidir também, de alguma outra forma, em alguns planos setoriais que são fora do meu setor? Sem ir muito longe do meu tema, por exemplo, com a Covid, percebemos que era preciso trabalhar com outros setores em aspectos nos quais não tínhamos trabalhado em conjunto. Quando dissemos, vamos fechar as escolas e agora a educação virou virtual. E então percebemos que havia muitas crianças que não podiam ter acesso à educação virtual porque não têm acesso à internet. Então os ministérios disseram, mas isso não é da minha jurisdição, isso é da outra, de telecomunicações. Então demos um exemplo claro de como, a partir do mesmo planejamento, entender esses pontos cegos, já poderíamos ter trabalhado e incidido nas políticas e planos de outros setores. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que a intersectorialidade é super importante para enfrentar esse risco sistêmico. O risco sistêmico que é parte dos fenômenos naturais, mas também é parte dessa mobilidade que estamos tentando de ver. E para isso é preciso entender quais são qual é o escopo de trabalho de cada setor, as capacidades de implementação desses setores, quais são os orçamentos desses setores, para conquistar eficiência em nível governamental para atender esse tipo de crise ou esse tipo de fenômeno. E o quarto é como monitoramos esses planos, tanto os nossos como os deles, para saber como podemos ajudá-los ou como eles podem nos ajudar, como podemos aprender deles e corrigir. E dessa forma podemos nos posicionar não somente dentro do nosso próprio ministério, mas dentro dos próprios governos e das comunidades, que é a questão de ter esse planejamento que possa enfrentar e dar resiliência a todos os setores. Aqui, lendo alguns comentários, por exemplo, David Ramírez falava da necessidade de trabalhar em uma boa infraestrutura, outros colegas falavam sobre questões de iniquidade, são questões fundamentais porque são impulsionadores do risco, geram muito mais vulnerabilidade. Então, é por isso que é preciso trabalhar com setores como de proteção social, de proteção à infância, que são irmãos aos do Ministério da Educação. Minha mensagem para terminar é um pouco, para trabalhar é preciso enfrentar esse risco sistêmico e entender que os ministérios não estão sozinhos, fazer parte de todo um conjunto e essa eficiência em trabalhar conjuntamente é que pode fazer com que os sistemas sejam mais resilientes. Tenho certeza de que Suzana vai ter muito mais para complementar. Muito obrigado, Jair. Por favor, Suzana. Bom, então eu entro na conversa que estamos tendo neste café e quero dizer, efetivamente, como os nossos colegas já disseram no chat, há uma questão de transdisciplinaridade importante que temos que abordar. E Paula disse uma coisa também muito importante, assim como Jair, que é uma questão. Quando estamos planejando, justamente, eu pergunto, então, é esse funcionário ou funcionária público que está trabalhando comigo, como eles estão identificando os diferentes cenários para poder planejar sobre essa possível crise de fluxo migratório
que pode acontecer, ou como eles estão trabalhando ao longo desses 3 anos com esse fluxo migratório, justamente para que não se torne uma crise. Então, estamos falando, isso tem a ver com essa mudança de paradigma que falamos desde o início, que é não planejar para a crise, planejar para atender fenômenos emergentes, justamente para que não se tornem crises. Então, se eu já estou vendo que no ano 1 tem um fluxo migratório importante, que isso no ano 2 e no ano 3, porque no mundo humanitário sabemos, por exemplo, no caso da imigração venezuelana que está acontecendo para o sul, ou no caso das caravanas na América Central, que tem outras condições de contexto. Então, nós devemos, no planejamento, como você está pensando, querido colega ou querida colega, esse cenário? Vai ser a longo prazo? Qual é a capacidade de infraestrutura? Qual é a preparação docente? Estamos falando de um currículo de emergência? Estamos dizendo que todos vão ser atendidos por igual e que você tem uma população que, em parte, tem uma diversidade imensa e que, além disso, vem com necessidades profundas, porque lembrem-se que esses fluxos migratórios, por que se dão? Através de um processo de uma crise política que está lhes gerando não é só a questão da perseguição, é a questão da pobreza e da falta de satisfação de necessidades. Então, é aí que temos que atender a toda a questão da proteção social e como, a partir do planejamento, nós fazemos um link com os diferentes temas que abordamos, porque justamente para poder, e dissemos isso desde o início, acho que nós três fomos contundentes nessa questão. Não é só questão de planejar quantas vagas vamos abrir e se há uma política pública para abrir muito mais vagas de forma reservada para uma população migrante, com diferentes condições, e sim como vamos fazer ou como contribuímos para que essa criança continue no sistema educacional, porque não é só abrir a vaga, não é só chegar à sala. Ao chegar à escola, estamos alimentando e a família pode dar essa possibilidade de tempo de estudo, porque ele não está trabalhando, essa criança não está trabalhando, é uma série de coisas muito complexas, mas que devem ser parte da construção desse cenário. E esse cenário vai se corrigindo à medida que vamos estabelecendo, sempre na construção desse cenário, devemos pensar na pior situação, numa situação intermediária e numa situação fácil. É sempre importante nos prepararmos para o pior, mas, além disso, não é só estabelecido sobre responder à contingência, e sim sobre o nexo, que agora no mundo humanitário estamos falando de uma coisa que se chama o triplo nexo, que tem a ver com a resposta à contingência, quais são as medidas no desenvolvimento e quais são as que têm a ver com o desenvolvimento de um ambiente de paz. Bem falou no início de sua resposta a minha querida Paula, nesse sentido. Então, porque quando estamos planejando, não é para barraca, para abrir mais 3 vagas, para aumentar a sala de aula, ou para dar o serviço digital, ou presencial, ou não presencial, como seja, e sim, a partir do planejamento, nós estamos dando uma solução duradoura. E nisso, deixo aqui e fecho a minha fala, porque estamos falando de soluções duradouras, não somente de abrir a vaga, preparar para a resposta, como integrar, e sim como esse grupo familiar ou esse contingente, no caso dos movimentos migratórios, ou como continuamos fazendo um sistema educacional mais resiliente para outro tipo de eventos. Inclusive, nossos cenários devem levar em conta, como já estamos dizendo, que estamos sujeitos a um contexto de múltiplas ameaças e múltiplos fenômenos, exemplo, o que estamos vivendo. Então, a partir do movimento migratório, e não de maneira sistema, não ao contrário, esse movimento migratório se conjuga com o Covid. E nossos países da América Latina, por exemplo, nos encontrou movimento migratórios, Covid e o furacão, ou como está acontecendo nas ilhas do Caribe, ou como certamente vai acontecer nos próximos 3 a 5 anos, porque temos o sul do continente, onde está tendo muito efeito essa situação migratória dos venezuelanos, temos vulcões, temos terremotos, temos geadas, um contexto de múltiplas ameaças que, de forma sistêmica, vão estar atuando nessa contingência.
Então, pôr a ênfase em quais são os fatores que estamos analisando, é claro que são complexos em nossos cenários. Essa é a minha recomendação justa para tudo isso. E já com isso vou fechar, porque acho que passei dos 5 minutos. Por favor, Henry. Muito obrigado, Susana. Parece que já acabou o coffee break e estão nos chamando de novo para a sessão. Mas antes de voltar à sessão principal, gostaria de comentar com vocês algumas ideias que me parecem fundamentais no que Jair, Paula e Susana vêm mencionando, que tem a ver com como estamos pensando o planejamento. E aí eu gostaria de comentar algumas das complexidades que esse processo poderia trazer e complexidades que vão além dos elementos já descritos. Falamos de um enfoque intersetorial, por exemplo, que a infraestrutura vai junto com a saúde, que vai junto com a educação. Não podemos ter um único ponto de entrada, mas além disso, há uma segunda camada de complexidade, que é uma articulação não somente intersetorial, mas também territorial, uma articulação intergovernamental. Essa intersectorialidade é concretizada no local, no âmbito local, e isso leva a uma complexidade ainda maior, que me parece fundamental levar em conta, e que vai junto de questões de participação, que vai em questões de apropriação dos processos e reconhecimento da diversidade. Vamos, então, compartilhar alguns dos comentários que eu acho que vão nesse mesmo sentido. Felipe Reyes está comentando: problemas complexos requerem abordagens complexas, como uma visão transdisciplinar e não só interdisciplinar. No planejamento deve considerar como insumo a opinião das crianças, o olhar adultocêntrica nos afasta do que eles pensam e opinam. É muito interessante, porque os processos participativos, uma das grandes perguntas é quem planeja para quem e a nome de quem? E eu acho que, no caso que estamos discutindo, a inclusão dos diferentes olhares, dos sujeitos de direito, é fundamental. Requisito para planejamento estratégico que seja situacional. Essa condição não deve nem pode omitir a resiliência. O planejamento nos níveis federal, estatal, municipal e local são vistos por diferentes enfoques e sem contexto, e as necessidades de alunas e alunos em seu entorno social, trabalhista e migratório. Território, acesso, infraestrutura, segurança são problemáticas na falta de planejamento e na ação com prejuízo que não permite que as crianças tenham acesso à educação gratuita e de qualidade. Um desafio é como gerir, a partir do Estado, o acesso aos conteúdos de aprendizado e a capacitação docente para adaptá-lo de tal forma que não se torne um sistema dependente só da internet. O principal desafio educacional na América Latina, para mim, é deslegitimar a cultura da violência em prol da construção de uma identidade democrática, integrar os sistemas de saúde, educação, justiça e proteção à infância. Muito bem. Muito obrigado a quem está nos acompanhando. E que bom receber todos esses comentários que eu acho que nos ajudam a continuar construindo esse processo de construir e pensar em conjunto. Vamos agora ao terceiro bloco, a última das perguntas, para quem está nos acompanhando no painel. E antes de passar para a última pergunta, gostaríamos novamente de convidar o público a participar no chat, comentando em relação a exemplos concretos em seus países sobre ações transformadoras que vocês conheçam no contexto de seu trabalho na educação e em termos de planejamento. Lembre-se que nossa equipe estará recolhendo suas mensagens para compartilhar entre todos depois. Que ações concretas foram levadas a cabo
em meu país, que eu gostaria de compartilhar e que tenha dado uma resposta ao fenômeno da migração maciça na última década. Gostaria de convidar o nosso público a pensar nessa pergunta: que ação concreta, e que eu gostaria de compartilhar, foi realizada no meu país como resposta ao fenômeno da migração em massa na última década? Agora convidamos a Susana, Jair e a Paula, agora nessa ordem, a que possam nos ajudar a responder essa pergunta pensando em termos regionais. Que ações concretas foram levadas a cabo por parte dos Ministérios da Educação da região para dar resposta ao fenômeno da migração em massa na última década? Que exemplos poderíamos comentar em essa resposta intersetorial, que é o que víamos falando, e qual o papel da cooperação internacional frente a esse fenômeno da migração? Convidamos a Susana a compartilhar com a gente algumas ideias. Por favor, Susana. Muito obrigada, Henry, pela pergunta e a inquietação. Eu gostaria de dar um panorama geral e parabenizando os sistemas educacionais da região, porque realmente entendendo o que é realmente a resiliência, que é receber o impacto, absorvê-lo e, na medida do possível, com suas capacidades, ir dando respostas à situação complexa que está se apresentando. E é efetivamente que, apesar de todas as dificuldades e a crise que o fluxo migratório gera em nosso sistema educacional, de alguma forma, diante, inclusive, como você dizia na conclusão da resposta anterior, tem sido muito difícil essa questão do território a partir das políticas públicas que foram se transformando. Não é fácil. E entender, além disso, que devido às características do evento, do fenômeno do fluxo migratório, não poderíamos dizer que existe, assim como o Covid, uma resposta perfeita. E é num processo de construção de resiliência, os sistemas da região, como o da Colômbia, do Equador, do Peru, que foram os maiores receptores da população venezuelana na região sul-americana, foram se ajustando e ajustando suas políticas públicas e seus sistemas. Como, por exemplo, tomando medidas para assegurar a integração, preparar seu pessoal docente para essa integração, e como, por exemplo, estão trabalhando para poder ajustar todas as suas metodologias educacionais, curriculares, funcionais, para absorver essa população. Claro, no contexto do Covid, essas práticas têm havido um processo de ralentização, parou um pouco, porque já não era preciso atender somente a uma população migrante, senão a todo um processo onde temos todas as escolas fechadas. E definitivamente, ainda na crise do Covid, porque ainda estamos com a segunda, a terceira e já quem sabe quantas ondas, porque em alguns de nossos países tem sido um contínuo essa crise, definitivamente há excelentes exemplos, como, por exemplo, o que a Colômbia deu, em que eles definiram um planejamento com passos específicos dentro da diversidade de possibilidades, se a criança tem documento ou não, como fizeram o processo de nivelação e avaliação, como tem uma excelente prática para as crianças que têm algum tipo de deficiência, a partir dos diferentes níveis educacionais. A Argentina, por exemplo, também, a partir do tipo de política pública, tem um excelente sistema que, no entanto, insisto, ainda são modelos que estão agora implementando em territórios que talvez, a partir da política pública, ainda parecem muito bem planejados ou que têm elementos sobre a contingência muito bem pensados, mas que ainda oferecem certa complexidade na capacidade própria, no nível local, que você já mencionou muito bem. E, por último, abordar, para passar a palavra, acho que é o Jair, no âmbito da perspectiva do que tem sido o apoio internacional, tem havido, no mundo humanitário, infelizmente, diante desse tipo de situações, normalmente
é o costume, o setor menos financiado é o setor educacional. No entanto, com tudo isso, que a cooperação internacional tem feito o máximo esforço para apoiar os sistemas educacionais nacionais através de diferentes mecanismos de apoio, fortalecimento de capacidades, por exemplo, vou falar, por exemplo, do sistema nacional. A Paula deve aprofundar nisso, mas na questão, por exemplo, que tem a ver com eu represento, Jair, Paula também, o Grupo Regional de Educação para a América Latina e Caribe, onde nos vemos forçados a estabelecer linhas específicas de trabalho que tem a ver com defender a importância do direito da educação para poder transmitir fortaleza aos sistemas educacionais, fortalecer a capacidade dos sistemas educacionais em termos gerais, não somente a partir das sedes centrais, mas também no nível das práticas docentes e também elementos opcionais, que também, por exemplo, a defesa para trabalhar com a tabela de equivalências e também com a produção de evidências, porque um dos elementos que justamente nós nos encontramos e que é importantíssimo, que é um fator determinante para o planejamento educacional, é a geração de evidências e de dados contundentes para conhecer de forma mais pertinente, mais efetiva, a realidade para justamente poder ter um planejamento. Então, nós defendemos o fortalecimento dos mecanismos de administração de informação e de gerar pesquisa e evidências a partir da cooperação internacional sobre as necessidades e as ações transformadoras que estão acontecendo. E nisso nos baseamos no reconhecimento que eu falei ao princípio dos sistemas educacionais. E já com isso, então, passo a palavra, já passei do meu tempo de resposta e passo para o Jair. Obrigado, Susana. Jair. Obrigado, Susana, obrigado, Henry. Falando de exemplos concretos e coisas que progrediram muito, acho que uma das coisas em que a região, toda a América Latina e o Caribe progrediram muito é no reconhecimento de que é preciso planejar. Antes éramos muito reativos, ainda somos um pouco reativos em certos contextos, em certos países, mas os ministérios da educação entenderam que é preciso planejar para essas contingências que acontecem. Isso fez com que fossem realizadas mudanças institucionais, que fossem criadas novas seções nos ministérios, com pontos focais para a segurança escolar, que trata de questões não só de fenômenos naturais, como também sociais, como a questão da mobilidade. Um dos exemplos em que se foi um pouco além, de forma regional, onde se trabalha coletivamente entre os países, é o contexto do Caribe. O Caribe lançou sua própria iniciativa de escolas seguras, que trabalha em conjunto entre países e entre esses pontos focais de segurança escolar para tentar entender como os outros países estão fazendo. E isso aconteceu graças a algo que a Susana falou, devido à evidência a cada ano, como dizia Henry também ao início, com a questão da crise migratória 2017, 2018, 2019. Bem, no Caribe também perceberam que todos os anos chegavam os furacões ao mesmo tempo, a temporada de furacões, e afetava um país ou outro, e sempre havia uma política mais de reação do que de preparação e de mitigação e proteção e redução do risco frente a esse tipo de fenômenos. Devido a isso, desde 2015, esses países estão trabalhando em conjunto para aprender entre eles a se assessorar, a se ajudar, para ter um programa em conjunto que lhes permita não somente enfrentar essas crises de origem natural, mas também as de origem social, ou que são também produzidas pelo homem. Isso o que permitiu? Permitiu que já não seja preciso armar células de reação imediata quando ocorre a crise, e sim que já exista um planejamento que se executa e que está sendo homologada para questões que antes não eram tratadas no Caribe, como, por exemplo, a questão dos fenômenos migratórios, que também afetaram as ilhas do Caribe, Trinidade e Tobago, São Vicente, Ilhas Granadinas, Guiana, também receberam uma série de migrantes no Caribe de forma importante, e migrantes que têm que chegar a ter acesso à escola. Então, essa aprendizagem de que é preciso planejar desde o início, que é preciso compartilhar experiências com outros países,
que é preciso compartilhar esse assunto e socializá-lo com as agências nacionais de gestão de risco, com outros ministérios, como de proteção social, já não é só em relação às crises de origem natural, como os furacões, mas também as de contextos sociais. Então, acho que isso é uma lição a aprender e essa lição também fez com que haja um apoio político, no nível político, dos ministros em si, dos governos, que permitem que essas questões sejam colocadas dentro dos próprios ministérios, uma coisa que devemos reforçar na América Latina, na América Central, na América do Sul. Ainda há certos apoios políticos, um compromisso político, mas não há um compromisso político regional. Não temos uma iniciativa regional de segurança escolar nem para a América do Sul, nem para a América Central, nem para a parte continental da nossa região, que é o que já existe no Caribe. Então, esse apoio político pôde levar a uma agenda muito mais a longo prazo, que são a mandatos mais definidos, a orçamento para esses pontos focais de segurança escolar, que haja capacidade humana de implementação dessas políticas e que permita essas interações com os outros setores e o monitoramento de como isso está sendo implementado para verdadeiramente alcançar que o setor educacional seja mais resiliente. Então, conseguimos muitas coisas, devemos aprender um pouco do que o que se fez no Caribe e trazê-lo e adaptá-lo para a nossa região latino-americana continental, porque essa cooperação pode nos ajudar muito. Eu acho que o fenômeno migratório fez com que muitos países comecem a trabalhar em conjunto em questões de segurança escolar, que deveriam ir muito além da questão migratória e pode ser uma oportunidade para aprender com outros países, aprender sobre metodologia, sobre como fazê-lo melhor, não reinventar a roda, compartilhar metodologias, guias, técnicas, experiências. Isso pode nos favorecer muito. Obrigado, Henry. Muito obrigado, Jair. Vamos passar, então, a Paula para que possa compartilhar suas reflexões sobre esse ponto. Por favor, Paula, ouvimos você. Obrigado, Paulo. Obrigado, colegas. Agradeço a mudança de ordem das apresentações, mesmo que de improviso. Para não repetir o que Jair e Suzana falaram, quero dizer somente de 3 experiências que estamos vendo na região, que tiveram um papel muito importante. Primeiro, no caso do Peru, que eu acho que o programa Lima Aprende é um tipo de experiência muito concreta, que está atendendo, por exemplo, a todo um grupo de estudantes que estava fora da escola. É um desafio especialmente difícil nesse contexto de pandemia, porque sabemos, toda a evidência nos indica que os estudantes refugiados, refugiadas são os que têm mais risco para voltar ao contexto educacional. Também no caso do Equador, e recentemente, no ano passado, fez uma modificação muito relevante, que mudando de alguma forma os processos para a inclusão educacional de estudantes migrantes e refugiados ou em situação de mobilidade, como diz o referencial, e no caso do Chile, porque sei que alguns colegas mencionaram a ausência de informação para planejar. Esse é um dos elementos centrais para um planejamento de sucesso. E no caso do Chile, foi desenvolvido um número específico chamado identificador escolar para estudantes migrantes e refugiados que estão em situação migratória irregular, que é provavelmente a população que menos evidências tem dentro do sistema educacional para poder fazer o segmento dessa trajetória educacional. Então, é um número único atribuído a esses estudantes. Esses são 3 exemplos que evidenciam, de alguma forma, certas ações transformadoras que realizaram os ministérios, que vêm se incorporando aos planejamentos de longo prazo e que, sem dúvida, podem ser complementadas por essas ações que estavam comentando aqui no chat, Graciela, que são ações, inclusive, no âmbito local. E só gostaria de fazer uma menção específica. Hoje, saiu do forno um relatório de necessidades realizado pela Unesco junto com o Ministério da Educação do Chile, analisando a situação educacional e o direito à educação de estudantes migrantes e refugiados.
e foi feito também no Peru e na Colômbia, e no relatório há uma metodologia, eu sei porque alguém perguntou no chat sobre metodologia de análise do setor da educação, que podem também planejar para ajudar para o planejamento, vou deixar o link para compartilhar com os colegas. Muito obrigada. Muito obrigado, Paula, pelos exemplos, que eu tenho certeza que vão ser de muita utilidade para quem está nos acompanhando. Vamos agora ler algumas das experiências que nosso público está compartilhando neste momento. E aqui temos Ángel Valdez Orozco, do México, compartilhando uma experiência frente ao fenômeno migratório. No México, foram construídos albergues para receber a população migrante trabalhadora, creches e atendimento escolar, alunos à noite com alimentos. No México também, José Alfredo Monte Jiménez e Benjamin Culebro mencionam que no México, o governo atual, um dos programas que ele promove é Sembrando Vida, e que é feito através de um plano de bem-estar social e iniciativas de trabalho, evitando que emigrem, e isso repercute na educação. Também o sistema de bolsas e alimentação em alguns níveis educacionais. De Lima, do Peru, Américo Donaide diz que no Peru foram alinhados alguns processos dentro de um referencial teórico para a adaptação de crianças venezuelanas na educação regular e de profissionais de diversas áreas. No Uruguai, Gabriela Salsamendi diz que uma coisa concreta é que foi criado o grupo de educação de migrantes no âmbito do Ministério, integrado por representantes de todos os subsistemas. Interessante exemplo de articulação intersetorial. Fizemos materiais como guia para a entrada de estudantes no sistema educacional, e também está o link que a Gabriela compartilhou conosco no chat. Muito obrigado, Gabriela. Aliás, vamos usar esse link e compartilhá-lo com os membros da rede no espaço dedicado a essa questão, como recurso para que esteja além de disponível neste webinar, que esteja disponível para a rede de especialistas. Landy Borges diz que no México há ações concretas para atender esses fenômenos. Na educação básica temos um Programa Nacional de Convivência Escolar que permite realizar ações de autoconhecimento, valorização e integração, ações individuais dentro das famílias, gerais para um grupo ou escola. Uma das coisas que me parecem fundamentais dentro do que Jair, Susana e Paula comentaram, é o fato de que todas essas iniciativas que estão se dando dentro dos países. A Paula justamente dizia, se alguém me perguntasse, um funcionário me perguntasse na fila do café, antes eu perguntaria a ele, ao funcionário do Ministério, o que eles estão fazendo. E eu acho que temos uma grande oportunidade, como comunidade, de poder aprender uns com os outros. Isso que podemos chamar de cooperação sul-sul, aprendizado entre pares, acho que teria que ser analisado, apoiado de alguma forma. A partir da nossa humilde contribuição, temos essa rede de especialistas, onde estamos lançando um fórum temático sobre planejamento sensível a crises, em que as pessoas que são parte dessa rede podem colocar, compartilhar recursos, fazer perguntas e apoiar outros colegas em outros países que estejam no mesmo caminho. Mas, além disso, dentro das atividades do projeto que estamos desenvolvendo este ano, nós estamos oferecendo espaços de encontro entre dois países, duas equipes de dois ministérios de dois países diferentes que queiram aprender uns com os outros sobre uma questão em particular. Por exemplo, como está se trabalhando no país número 1 a questão da migração em contexto de Covid em zonas de fronteira. E o país número 2 está interessado em aprender com as experiências do país número 1. Isso que nós consideramos fundamental
acho que capitaliza a enorme riqueza que nossas e nossos funcionários da região têm para oferecer a essa rede. É nosso trabalho, do Sistema das Nações Unidas, poder colaborar para que esse diálogo se desenvolva e que esse processo de fortalecimento, de caminhar em conjunto, possamos ir de mãos dadas junto com vocês neste caminho. Mais adiante, vamos compartilhar certamente um boletim que vai sair no próximo mês com mais detalhes sobre essas mesas de trabalho, que é como chamamos esses espaços de colaboração entre países, para poder desenvolver esses processos de acompanhamento e esses diálogos. Pois bem, muito obrigado àqueles que nos acompanharam neste espaço. Acho que temos muitos temas, muitas contribuições por parte de nossos especialistas. Lembrem-se que no final do evento serão feitos alguns anúncios importantes sobre os certificados de participação. E antes de passar a rodada de perguntas com a nossa muito ativa audiência, convidamos nossa colega Mariana Cluselhas, que é coordenadora da área de formação do nosso instituto, para que nos conte sobre o referencial teórico que usamos para falar do planejamento educacional sensível a crises e que vem sendo trabalhado no IPE e Unesco e as considerações que devem ser levadas em conta sobre essa questão para a América Latina e Caribe. Então, para Mariana, gostaria de perguntar que referencial teórico o IPE e o Unesco em que se fundamenta sobre o planejamento sensível a crises e que considerações você faria sobre esse referencial para o contexto da América Latina e especialmente para o contexto atual? Você tem a palavra, Mariana. Obrigada a todos. É um grande desafio intervir, participar agora. Eu, ao contrário da Paula Kenner, gostaria de ter falado primeiro, porque esse intercâmbio foi tão rico e entendo que o protagonismo é das pessoas que nos acompanham como participantes. Então, eu só gostaria de destacar uma lista nessa conceitualização que você estava fazendo sobre horizontalizar a construção do conhecimento e a contribuição que o IPE pode dar nesse sentido. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que quando falamos de planejamento educacional sensível a crises, ou eu diria a superação do planejamento normal, como dizia Jair no início. E nesse ponto, eu gostaria de dizer que o Escritório da América Latina, do IPE, faz tempo que tem uma perspectiva que desenvolve em todas as suas formações, e tem mais a ver com um planejamento estratégico situacional, que justamente incorpora a não normalidade ou a incerteza como traço destacado do social. Então, tendo tanta pressão, vou tomar esse convite como se eu tivesse furado fila nesse coffee break e vou fazer um breve listado. Nós, no IPE, trabalhamos, como o Henry dizia, sobre um referencial teórico que eu quero destacar, que é referencial, porque é exatamente uma referência para esclarecer do que queremos dizer, pelo menos no IPE, quando queremos falar de planejamento sensível a crises. Porque, é claro, no contexto atual de crise sanitária, prolifera o termo planejamento sensível a crises, se escuta muito por aí, mas não sabemos exatamente o que estamos querendo dizer. No IPE, a proposta se baseia em um referencial teórico que tem como pilares algumas questões. Trabalhar no planejamento para dar resposta a um contexto que é instável, transversalizar a forma de fazer o planejamento, entendendo que não é possível fazer uma classificação de diferentes tipos de crises, que, inclusive, como Susana, Paula, acho que também dizem, não são crises, mas são fenômenos próprios do social. E o planejamento deve entender que esses fenômenos próprios
que não se tornem crises, é o que o planejamento deve fazer. Menos ainda que se transformem em desastres. Então, temos que antecipar-nos com o planejamento para nos anteceder e também para ter uma capacidade de resposta a isso, porque o problema central é quando esses fenômenos próprios do social, que infelizmente costumam acontecer, quando produzem desigualdades. O outro ponto é destacar que esse referencial teórico não inclui as crises, não pode classificar as crises, porque não é que chegou a pandemia, então o resto dos fenômenos deixaram de acontecer. O que já vinha acontecendo, como Susana também disse, a isso também se soma o contexto da pandemia, que, além disso, afetou mais negativamente, com mais virulência, os grupos menos favorecidos. Então, como instituição das Nações Unidas, temos um compromisso muito forte dentro da Agenda 2030 e temos como sonho e como responsabilidade transformá-lo em ações concretas, sair do discurso e poder levá-lo a ações concretas, apoiando os ministérios e as pessoas que estão na frente de batalha dos Ministérios da Educação, compartilhando também um pouco o que a Paula disse. O que tem de particular esse referencial teórico? O que eu dizia antes, a crise não é a mesma coisa que o desastre. O planejamento sensível à crise justamente busca evitar que o fenômeno se torne crise e produzindo desigualdades e vulnerando direitos, e muito mais que se torne um desastre. Incorpora, inclusive, um conceito de redução do risco de crise, justamente para evitar que esses fenômenos se tornem crises e ou desastres. E traz algumas categorias úteis para o processo de planejamento desde o início. Por exemplo, a prevenção, a preparação e a mitigação. E nem sempre é possível, como também já foi dito, fazer a prevenção, porque algumas coisas nos surpreendem, alguns fenômenos eu falei crise, nós mesmos temos que ir desconstruindo e reconstruindo essas categorias. Nem sempre é possível se preparar, mas sempre é possível mitigar, sempre. E esse é o chamado que fazemos, nós do IPE. E por isso consideramos tão importante fazer planejamento. E traz um conceito que já foi mencionado, que acabamos colocando no título do evento, que é a ideia de resiliência. Falando um pouco da resiliência, levando a resiliência dos sujeitos ao que seria a resiliência dos sistemas educacionais, que Susana já descreveu, que tem a ver com poder fortalecer os sistemas educacionais para que possam planejar e antecipar e, ao mesmo tempo, dar resposta a elementos surpreendentes. E como se consegue essa resiliência em termos conceituais? Porque, no concreto, cada situação é diferente e eu também perguntaria na fila do coffee break, também perguntaria às pessoas dos ministérios o que estão fazendo. Mas em termos conceituais, é institucionalizar essa perspectiva que transversaliza atender situações que podem levar a crises e que integre o planejamento em dois planos, a mais longo prazo, antecipatório, e no curto prazo, capaz de dar resposta a eventos de surpresa. Isso não é algo novo. Carlos Matos já reconhecia isso no século passado, no milênio passado, a questão da incerteza como traço distintivo do social, e agora se acrescenta-se a isso a questão desse referencial teórico do planejamento sensível a crises. Agora, aqui é a pergunta principal. Esse referencial teórico que foi desenvolvido no IPE Paris em 2012, antes da crise atual sanitária, né? Ele funciona? E aí eu tenho uma resposta pessoal, profissional, né? Entendo que não é um café, é um café entre colegas. Esses referenciais teóricos sempre servem, sempre são úteis, desde que nós os tomemos como referenciais. Mas o importante é não fazê-lo com rigidez, especialmente se queremos fazer essa mudança de paradigma que requer esse cenário que agora está evidenciado. Essa complexidade já existia, mas agora está mais em evidência. Em relação a essas categorias, talvez, não, com certeza,
revisitá-las, mas tomá-las porque justamente a complexidade do social é tão grande que então só temos 2 caminhos. Ou ou nos entregamos à evolução dos eventos, mas eu não gosto de dizer isso, porque às vezes o desenvolvimento natural não implica uma evolução, e sim uma involução, no sentido de que produz mais desigualdades. O planejamento pode, então, tem um papel. Não, e o outro é planejar dentro da incerteza. E nós ficamos com essa segunda opção, porque é a única forma de girar, de dobrar o desenvolvimento natural dos eventos, que é uma discussão um pouco mais filosófica. Por isso, convidamos a esses participantes a esses diferentes espaços que o IP coloca como à disposição de vocês e permitem tornar tangível essa realidade tão complexa. Ainda mais se acreditamos que o planejamento deve contribuir, como acreditamos, para um mundo mais justo, porque, como eu disse, o mundo naturalmente não é justo. Então, para finalizar, combinar essa ideia de antecipação no planejamento com capacidade de resposta de forma permanente. Ambas as dimensões são as faces de um planejamento sensível à crise que tem como objetivo construir resiliência nos sistemas educacionais. Não quero tomar mais tempo, poderia ficar conversando, mas gostaria de ouvir a rodada de perguntas e respostas de quem está aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Acho que você sintetizou muito bem várias das observações e das perguntas que foram surgindo em relação aos 3 blocos de conversa, assim como os vários comentários que surgiram do público. E acho que também nos deixa com novos desafios para continuar pensando, para desconstruir e reconstruir o processo de planejamento. Eu tenho uma pergunta para deixar. Não é uma pergunta, não é o meu lugar fazer essa pergunta, mas eu ontem escutei alguém dizer: "Um ano de pandemia e no nossos estudantes esqueceram os conteúdos". Isso então a minha pergunta é: adianta uma educação que depois de um ano os estudantes já esqueceram dos os conteúdos? Ou será que temos que pensar de outra forma? Será que temos que trabalhar do ponto de vista educacional, trabalhar outras habilidades, não sem desmerecer a questão dos conteúdos? Muito obrigado, Mariana. Sim, definitivamente, eu acho que uma das crianças das assuntos que saiu foi a questão da resiliência, como essa resiliência dos sistemas deve ser entendida também em vários níveis, no nível das instituições, no nível individual e como também essa pedagogia da resiliência que está no coração do processo de planejamento se concretiza também nas propostas educacionais. Então, definitivamente, acho que está muito articulado com o que vínhamos discutindo. Agora, temos várias perguntas do público e estamos com pouco tempo, então gostaria de propor ao nosso público que nos acompanhem durante uns 10 minutos mais. Nós vamos estender um pouquinho mais, em 10 minutos, esse espaço para poder conversar sobre as perguntas que chegaram até nós e poder ouvir alguns comentários por parte dos participantes que nos acompanham. Mariana, por favor, não vá longe, saia daqui, assim você pode nos ajudar nesses últimos momentos de troca de ideias e para poder continuar com este diálogo. Pois bem, temos então algumas perguntas do público. Ana Vigil, do México. Eu vou ler todas e depois eu convido nossos participantes para que escolham algumas que eles acham que podem contribuir e poder abrir o microfone e compartilhar suas ideias. A primeira pergunta é da Ana Vigil, no México, e ela pergunta que metodologia seria adequada para poder planejar diante de fenômenos emergentes. Depois, Alicia Eugênia Olmos,
Pergunta: como podemos aprender com as experiências de resiliência dos nossos sistemas educacionais? Podemos transformar essas experiências em instrumentos úteis para planejar? Romina Verardi, da Argentina, pergunta: há diferenças entre o referencial teórico de planejamento estratégico e o planejamento para a situação de crise? E Renata Simbar, do Brasil, pergunta: um planejamento do que for, sem uma avaliação continuada e constante, estratégica e estruturada, é praticamente um esforço sem retornos. Precisamos de metodologias de avaliação e medição, tanto quanto planificações e ações estratégicas. Quem avalia a quem? Como e a nome de quem? Muito bem, abrimos o microfone. Não se preocupe, Paula, você não vai primeiro. Mas eu acho que poderíamos começar com quem estiver com o microfone aberto. Eu acho que é a Susana. Ah, acabou de fechar. Ah, isso não vale. Por favor, Susana. Bom, eu vou me referir à última pergunta, que acho que é importante. Realmente, em que consiste a avaliação? Eu não vou entrar nessa discussão, porque com um grupo de gente tão erudita nesse sentido, mas efetivamente quem avalia e por que avalia, e por que, de que ponto de vista avaliamos? Acho que tem que haver um processo de feedback de várias vias. É claro que no profundo, no metodológico, o feedback deve acontecer de forma interna e no planejamento temos que pensar, estabelecer sistemas de avaliação específico, de valorização, de medição, sobre como estamos planificando para a gestão de risco, por exemplo. Há uma ferramenta que acho que agora justamente deveríamos, nós do grupo regional, deveríamos começar a avaliar se é sensível ou não ao COVID e à intersetorialidade, que é o sistema de indicadores de gestão de risco dos ministérios da educação, e que, infelizmente, às vezes é tomado como um elemento só para as ameaças ou os fenômenos de origem natural. Mas acontece que, definitivamente, temos que envolver situações como, por exemplo, os deslocamentos, situações de origem natural, como a pandemia, mas que também vemos em nossos paradigmas como uma coisa pontual e emergente. Então, deve haver uma introspecção, mas também esses mecanismos de avaliação, que talvez não sejam tão complexos, têm que começar a levar em conta, eu acho, e acho que você também falou, Henry, em alguma de nossas conversas, é como nós estamos levando em consideração o accountability, a prestação de contas para o exterior. Inclusive, me atrevo a estabelecer algo que no grupo setorial da educação já comentamos, que é como nossos sistemas de planejamento valoriza a opinião, a voz das próprias crianças e adolescentes que estão inseridos no sistema educacional. Isso é fundamental, porque para quem é o sistema educacional? E estamos fazendo isso, como eles sentem seus professores? Vamos ao outro nível. Estamos valorizando a opinião dos professores lá no planejamento dos ministérios da educação? Como eles estão nos percebendo em termos nacionais e nos territórios? Esse processo de planejamento e de avaliação do nosso planejamento está sendo levado a cabo nos diferentes territórios, com os nossos próprios professores, que são os que executam o currículo e são os responsáveis por dessa resposta. Eles são, como as enfermeiras, os médicos no sistema de saúde, são os primeiros respondedores, os primeiros atendentes. Então, estamos avaliando também essas necessidades e como eles estão percebendo essa resposta. Então, eu acho que a avaliação deve acontecer em diferentes níveis, diferentes complexidades e, evidentemente,
deve ter também uma valorização, uma avaliação transdisciplinar quanto a como os estamos avaliando, em a relação às diferentes dimensões da avaliação. Então, agora eu deixo para a seguinte pergunta, não sei se deixei mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que é importante levantar o que estamos trabalhando e valorizo profundamente, porque eu acho que nós não temos que dar as respostas, eu acho que todos os que estamos aqui, neste grupo de especialistas que estão se formando no programa do IPE, são os próprios que devem chegar a essa conclusão. Então, deixo até aqui nessa pergunta e passo a palavra a meus colegas. Muito obrigado, Susana. Acho genial que você nos deixe dúvidas e nos motive a nos fazermos perguntas. Acho que esse é um excelente indicador de que o diálogo foi muito produtivo. Acho que se nos arriscamos a sair das nossas certezas, estamos abertos a abraçar a pergunta, acho que a única coisa que isso vai é a única coisa que vai nos fazer avançar e caminhar. Então, agradeço por essas ideias tão mobilizantes. Não sei se Jair ou Paula gostariam de comentar alguma coisa sobre algum desses pontos que foram colocados pelos colegas do público. Sí, ahora sí voy a Sim, responder. agora sim, eu quero me candidatar. No, tenía unas reflexiones en Eu relación a lo que tinha umas decías de la reflexões em relação ao que Susana falou recentemente, agora, que é uma dimensão nacional dos diferentes atores, etc. Mas também queria falar, e talvez formo parte del equipo de la Oficina de porque sou Solidaridad parte Regional. da oficina do escritório regional, então Algunas ideas de insistimos com solidaridad algumas regional ideias de para solidariedade aprovechar regional. esta Então, eu oportunidad gostaria para de usar essa mencionar eso, ¿no? oportunidade para Los mencionar isso. desafíos que se han presentado a lo largo de estos Esses periodos desafios dos de sistemas racionalización educacionais de durante esses fronteras, últimos anos, que pero definitivamente provavelmente hay una são o pregunta grande que, exemplo de que as fronteiras. no, voy a decirlo de otra manera, Não, vou dizer de outra forma, hay algunos desafíos que de siempre que há superan las alguns fronteras desafios que y superam que as hoy más que fronteiras nunca e que provavelmente mais do que nunca necesitamos precisamos de estrategias ações de aprendizado primero por lo que sul-sul. mencionaba Mariana, Primeiro, pelo que aquilo que a Mariana falou, por algumas categorias de outro continente que temos que questioná-las e ver se realmente operam nesta região, desafíos de se os desigualdad desafios de desigualdade da nossa região, que é a região mais desigual do mundo, requerem ações específicas para chegar à justiça social, mas também porque eu acho que o fenômeno da mobilidade humana pôs em destaque que as trajetórias educacionais dos estudantes superam as fronteiras. E já temos estudantes que começam sua trajetória de mobilidade a sociedade que chegam e durante esse período de tempo tem que passar por muitos sistemas educacionais. Então, pensar somente como um desafio nacional, do sistema educacional nacional, tem algumas limitações. E, nesse sentido, eu acho que as metodologias mencionadas para o planejamento educacional deveria se incluir alguns instrumentos de caráter regional, baseado no princípio de solidariedade para garantir a culminação e a permanência dessas trajetórias educacionais de muitas crianças e adolescentes da nossa região hoje em dia. Então, eu gostaria só de deixar essa variável que eu penso que às vezes está pouco considerada nas discussões, mas que eu acho que esse espaço de trabalho que o IPE propõe, o curso, a comunidade de práticas dos especialistas, eu acho que sem dúvida fortalece essas possibilidades de correlação além das fronteiras. Então, só queria agradecer esse espaço e deixo também como uma pergunta: como fazemos desses espaços cada vez mais frutíferos, como coordenar equipes de múltiplos países, como gerar intercâmbios com base na solidariedade? São perguntas que eu também não tenho resposta, mas também quero deixar aqui para os colegas. Muito obrigada. Jair, então, pode falar. Obrigado, Henry. Não, só queria complementar o que elas disseram. Achei muito interessante a pergunta de Ana sobre as metodologias e acho que também Mariana também falou sobre isso. Tem muitas metodologias, muitos métodos, mas além de adaptá-los, é preciso adotá-los em nossas próprias realidades. Hoje em dia fala-se muito sobre o marco integral de segurança escolar, que vem se desenvolvendo há muitos anos e que está em constante evolução.
mesmo as bioameaças como o Covid, esse tipo de fenômenos sociais como as migrações, fez com que esse referencial integral vá se adaptando a novos contextos. Mas indo um pouco mais para trás, esse referencial de segurança escolar foi uma grande construção multidisciplinária, transdisciplinária, que foi muito interessante desde o início, porque foi através de um pedido dos próprios países que disseram: queremos ter uma ferramenta que nos ajude a avaliar em nossos níveis de segurança escolar. E essa ferramenta serviu ao sistema das Nações Unidas e às grandes organizações em termos de segurança escolar, como, por exemplo, Save the Children, Plan International. E o curioso é que na primeira reunião em que se falou dessa questão, dependendo de quem tomasse a palavra, todos tinham um conceito diferente do que significava segurança escolar. Se você falava com os colegas da Unesco, do setor da educação, obviamente era currículo. Do setor de ciências naturais, era a infraestrutura. Com o Banco Mundial, não, é orçamento fixo. Com os colegas de Save the Children ou Plan International, não, é gestão de risco nas escolas. Então, vemos que todas essas questões têm muitos olhares, e todos esses olhares, como dissemos, é um olhar interdisciplinar para poder abranger tudo. Então, nas metodologias, eu colocaria que já há certos referenciais, como referencial de segurança escolar, que é preciso ser adotado, e também passar de um nível nacional para o nível subregional, para o nível local, mas para chegar no nível da escola, de cada escola, que é onde queremos chegar, que é o estudante em si. Esse referencial tem que dar todas as ferramentas possíveis para entender qual é a infraestrutura que precisa, qual é o tipo de gestão que esse estudante precisa e qual o tipo de educação que precisa para a educação, para adaptação, para sustentabilidade, para o desenvolvimento regenerativo e etc. E, evidentemente, para a redução do risco. É isso que tem que se adaptar de alguma forma, indo da política, não da política nacional para baixo, e sim do estudante em si para cima. E aí eu colocaria as questões das metodologias. Desculpe, eu estou com a minha filha aqui, como vocês podem ver. Amália, por favor, eu estou trabalhando, estou numa reunião. E alguém perguntou sobre a questão do aprendizado na resiliência, e eu acho muito interessante essa pergunta, porque é a pergunta que temos que fazer: a resiliência é um fim ou é um processo? Queremos chegar à resiliência ou a resiliência é a que vai nos fazer que nossos sistemas estejam aí? Muitos teóricos trouxeram esse debate, se a resiliência é um processo ou um fim. E muitos dos que se inclinam por dizer que é um processo são aqueles que incluem temas como aprendizado dentro desse mesmo processo. Um pouco são as diferentes teorias que vêm sendo colocadas quanto a esse tema. Mas a pergunta eu deixo para vocês: a resiliência para vocês é um fim ou é parte de um processo que vai se retroalimentando? Então, como me pediram que terminasse com uma pergunta, eu deixo essa para vocês, de alguma forma, irem com essas dúvidas, tomar seus cafés, e tenho certeza de que em todo esse currículo que está sendo montado, todo esse programa que está sendo oferecido pelo IP, eu tenho certeza que aí vão encontrar muitas respostas, mas também muitas perguntas para continuar construindo sistemas muito mais resilientes. Muito obrigado, Henry, e a todos. Muito obrigado, Jair. Vamos passar para Mariana, já que as várias perguntas têm a ver com o processo de planejamento, as diferenças entre o planejamento estratégico e o planejamento sensível a crises, e se há referenciais teóricos diferentes em torno disso. Mariana, estamos ouvindo. Obrigada, Henry. Aqui eu diria, como outro dia dizíamos quando estávamos preparando, por que vocês me convidam se sabem como eu fico? Eu tenho muitas ideias. Primeiro, eu quero dizer, quem teria imaginado que teríamos um evento onde teríamos uma menina, acho que é uma criança, uma menininha, enquanto o pai está trabalhando. Isso é parte do novo, da novidade, do que está acontecendo. E não precisa se envergonhar por isso. Isso é integrado como parte da realidade. Mas voltando ao tema que Henry me coloca. Primeiro,
A pergunta sobre a diferença entre planejamento estratégico situacional e planejamento, como se fosse pouco, planejamento educacional com sensível à crise. São todos referenciais teóricos um pouco mais desenvolvidos, não tão desenvolvidos, que se complementam. Ou seja, o situacional se constrói sobre o estratégico e o sensível à crise se constrói tomando muitos elementos do planejamento situacional. Acontece que, como acontece com muitas questões, não é difundido um pensamento latino-americano que, na verdade, teria servido para todos os países do mundo, porque reconhecer como traço distintivo a incerteza que o social traz, como eu disse, agora é evidente, mas desde sempre, isso acontece desde sempre. Agora a crise nos colocou contra a parede, mas agora não podemos mais fugir disso. Então, acho que como instituição das Nações Unidas, temos uma responsabilidade irrenunciável de apoiar os ministérios nisso para passar do que se diz em uma agenda, que é o que queremos, a ações concretas e como trabalhamos. Também queria retomar esse tema que acreditamos que é um traço distintivo do nosso escritório na América Latina, que eu gostaria de voltar a destacar, inclusive outros países que, como diria um referente que eu sugiro ler, que é o Boaventura de Souza Santos, de Portugal, ele fala do sul geopolítico. Temos outros países que não são da nossa região própria da América Latina, mas que compartilhamos os mesmos desafios. E é importante formar redes com esses países. Então, no hemisfério sul, temos países que parecem mais a países do norte e outros que não. E eu acho que, nesse sentido, o sul geopolítico, América Latina, países da África, tem a possibilidade de desenvolver, de revisar, de rever essas categorias que temos como referências, que são necessárias, são muito úteis, mas para reformulá-las e contribuir e enriquecê-las. Digo, não deveríamos ter medo de colocá-las em dúvida, de questioná-las. Ao contrário, eu acho que isso é o que eu trago para essa situação. É a única situação em que eu gosto de usar a palavra oportunidade. Eu acho que todas as vezes que eu falo, eu digo que uma situação que tem um custo tão alto em termos sociais, em vidas humanas, em perdas econômicas, em perdas sociais e tudo o que, lamentavelmente, ainda está por deixar, dizer que isso é uma oportunidade, para mim, isso me incomoda. O que sim é um chamado à reflexão de forma muito profunda, para que repensemos as categorias com as quais fazemos planejamento. Enfim, estou um pouco veemente. Acho que passei dos meus minutos, vou voltar para o café. Muito obrigado, Mariana, pela sua veemência e por nos ajudar a nos fazer novas perguntas. Vamos terminar esta sessão com quem nos acompanhou no painel. Muito obrigado, Jair, Susana, Paula e Mariana, por nos ajudar a transitar por vários temas complexos e categorias que podem nos ajudar a pensar o processo de planejamento em contextos de alta complexidade, a partir de novos referentes. Hoje temos 16 países da América Latina no nosso público, temos Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana, Equador, Uruguai, Venezuela e também, certamente, nos acompanham participantes de Angola. A todos vocês, boas-vindas e muito obrigado por acompanhar-nos nesse espaço. Nos acompanharam no total 200 pessoas de 17 países nesse evento e agradecemos o interesse e todas as contribuições ao longo dos diferentes blocos. Eu vou tentar, neste ponto, fazer uma conclusão, mas antes quero pensar uma imagem construída com as participações e os comentários de todos vocês. Não sei se a equipe poderia. Ah, aqui já está. Aqui temos uma nuvem de palavras com
o conteúdo das discussões e as contribuições de nosso público. Várias coisas me chamaram a atenção nessa nuvem de palavras. A questão do fluxo migratório, certamente, a questão da inclusão, trabalho colaborativo, a questão do contexto, da diversidade, a desigualdade digital, mas, acima de tudo, no centro e muito grande, a palavra resiliência. E acho que esse quadro nos diz muito e nos coloca novas perguntas e novos desafios no momento de pensar as categorias com as quais nos abordamos os processos de planejamento. Ainda mais pensando nos processos de planejamento sensível à crise, que pretendem abordar os diversos fenômenos dos que falamos no dia de hoje. Em nossa região, a recorrência de diversos tipos de situações de emergência e de crise prolongadas, que são fenômenos, são uma ameaça para a segurança das pessoas e põem em xeque os sistemas educacionais da região, obstaculizando a possibilidade de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e de oportunidades de aprendizado ao longo da vida. O planejamento educacional que toma em conta e que incorpora em seus planos os riscos que as crises implicam, permite que os países e seus estados administrem melhor seus sistemas educacionais, antes, durante e depois, não somente das crises, mas também na abordagem dos fenômenos, garantindo, portanto, o direito de crianças e adolescentes, jovens e adultos à educação e à segurança. Destaca-se a importância do planejamento intersetorial, Jair já tinha falado isso, Susana e Paula também reforçaram. Os impactos das crises são transversais e pedem soluções que envolvam diversos ministérios e agências estatais, assim como diferentes níveis do governo. Além disso, os diversos tipos de crises podem ser intersetoriais sobre as pessoas e os sistemas educacionais, ressaltando que a importância das respostas de prevenção e mitigação sejam multissetoriais. Mas também é importante ter uma articulação intergovernamental, articulando o governo central com o local, concretizando no território o processo de planejamento com processos participativos de apropriação por parte da população. Em relação à prevenção e à resposta de mitigação, destaca-se o desenvolvimento de ferramentas de monitoramento, segmento e por parte do Ministério com função de prevenção, antecipação de fatos, prevenção de crises, correção das medidas de mitigação e prestação de contas e participação. O aceleramento dos processos migratórios e deslocamentos forçados na reunião colocou os sistemas educacionais de nossa região sob muita pressão para poder garantir o cumprimento do direito à educação das pessoas migrantes. A migração e o deslocamento interagem com a educação através de relações mútuas e complexas que afetam aos que migram, aos que ficam e aos que acolhem ou podem acolher migrantes e refugiados. Essas dinâmicas podem incidir profundamente na educação, requerendo sistemas educacionais que atendam às necessidades de quem migra e de quem fica nesses contextos. Acreditamos firmemente que a educação é um direito humano e que a migração forçosa ou voluntária não implica abandonar esse direito. É por isso que pedimos aos planejadores e autoridades dos diferentes ministérios que trabalhem para garantir seu cumprimento. Não gostaria de terminar sem mencionar novamente a palavra mais mencionada neste webinar, que é a palavra resiliência. O planejamento educacional é uma ferramenta que colocamos à disposição dos países da região para poder desenvolver essa resiliência. Muito obrigado por acompanhar-nos ao longo destes minutos, neste espaço. E antes de nos despedirmos, passo a palavra à minha colega Natália Fernandes Laia, especialista do Programa em Comunidades de Práticas, que coordena a rede de especialistas em políticas educacionais, para fazer alguns anúncios finais. Natália. Muito obrigado, Henry. Olá a todos, não se assustem, prometo ser breve, é somente para cumprimentá-los e dizer que dentro deste excelente webinar, no dia de hoje,
Nós do IPE-Unesco continuamos desenvolvendo algumas linhas de continuidade na questão de planejamento educacional sensível a crises e queremos convidá-los e convidá-las a ser parte dessa rede. Neste sentido, as 3 áreas do IPE, a área de formação, pesquisa e desenvolvimento e cooperação técnica, estamos trabalhando em algumas questões que eu gostaria de compartilhar brevemente. Por exemplo, na área de formação, através do curso Planejamento Educacional Sensível à Crise, trata-se de uma proposta formativa online de 15 semanas de duração, composta por 6 módulos de 2 semanas cada um, que é dada em espanhol desde o ano passado e este ano também está sendo feita em português. O IPE tem certeza de que trata-se de uma formação fundamental para o planejamento educacional enquanto transitamos a pandemia e também para garantir sistemas educacionais mais resilientes para a pós-pandemia. O curso este ano começa na terça-feira, 11 de maio, tanto em português como em espanhol. A inscrição está aberta. As inscrições ainda podem ser feitas até o dia 4 de maio. E no chat do Zoom, vocês vão encontrar as informações sobre o curso e o link para inscrição. A área de formação, não, a área de pesquisa e desenvolvimento, desde 2019, vem trabalhando sobre a questão educação e mobilidade. A geração de evidências em relação a essa temática surge com urgência na América Latina, em um contexto no qual registra-se um aumento substancial da mobilidade intrarregional nas últimas décadas e diante do surgimento de fluxos migratórios de massa nos últimos anos. É por isso que no ano 2020, em cooperação com a Unicef e Lacro, foi feito um estudo sobre os obstáculos à escolarização dos migrantes venezuelanos nos países de Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Em 2021, e a fim de aprofundar esse estudo e o trabalho articulado entre o IPE, Unesco, a Unicef Lacro e a Orealc, Unesco Santiago, está se desenvolvendo uma segunda fase dessa pesquisa que tem como objetivo identificar e aprofundar o estudo de boas práticas de inclusão educacional de estudantes em situação de mobilidade. As experiências selecionadas serão analisadas por sua capacidade de prover antecedentes e recomendações para o desenho de políticas de inclusão educacional dos migrantes e refugiados nos 4 países estudados na primeira fase: Brasil, Colômbia, Equador e Peru. A primeira fase da publicação já está nas próximas semanas, já vai estar pronta e vai sair, vai estar disponível para vocês, vai estar aberta para o público. Saibam sempre que entrando ao site institucional, na aba Pesquisa e Desenvolvimento, vocês vão encontrar aí atualizadas todas as publicações. E saibam que, se inscrevendo no site, vocês vão receber essa informação atualizada. E, por último, a área de cooperação técnica, no âmbito do projeto de Crisis Affected People on the Move, com o apoio da Agência Sueca de Cooperação, trabalhamos junto com o IPE Paris no desenvolvimento de uma estratégia de gestão de risco com foco nas pessoas em movimento para o setor educacional da Guiana. E a partir da rede de especialistas de política educacional do IPE, no programa regular da área de cooperação técnica, hoje temos a honra de anunciar o lançamento do tema Planejamento e Crise. O webinar de hoje é uma das muitas ações que vamos desenvolver a partir da rede sobre planejamento educacional sensível à crise, com foco nas populações deslocadas na América Latina. O desafio nos próximos meses é levar um conjunto de ações que permitam um diálogo sustentado com funcionários e funcionários públicos da região sobre a questão. Para isso, estamos pensando na realização de novos webinars, oficinas virtuais, mesas de trabalho bilaterais
entrevistas com referentes da região e o desenvolvimento de 6 boletins digitais e um fórum temático que vão estar disponíveis para os membros da rede. Hoje, o tema e o primeiro tópico do fórum já estão habilitados dentro da rede de especialistas, junto com nossos especialistas temáticos, Juan Martín Soca, que tenho o prazer de apresentar. Juan Martín, Julia Herlo e Graciela Caldeiro são os que levam adiante o projeto de planejamento educacional sensível à crise dentro da rede de especialistas. É importante dizer que a rede de especialistas em políticas educacionais é a comunidade de práticas de nosso instituto, que junto com o Henry temos o privilégio de desenvolver desde junho de 2019. A rede é um espaço de encontro para funcionários e funcionárias da região, assim como os interessados, os formados das nossas formações no programa regular. Se você ainda não é membro da rede, estamos deixando o link no chat para que vocês possam se candidatar e ser parte dessa rede. Para quem já é parte, incentivamos vocês a participar ativamente, não somente da questão do planejamento em crises, mas também das outras questões que estamos desenvolvendo dentro da rede. Quero contar também que sempre queremos mais aproximação com vocês e por isso já está disponível o aplicativo da rede de especialistas, que vocês podem baixar a aplicação no site e utilizar essa ferramenta. Então, já podem utilizar esse aplicativo para estar cada vez mais perto, todos juntos. E, em último lugar, muito obrigado, Paula Klenner, Jair Torres, Susana Urbano e Mariana Clusechas, e nos comprometemos a continuar essa tarefa conjunta de avançar e continuar trabalhando na questão. Obrigado à equipe de comunicação, de eventos e a toda a equipe técnica. E muito obrigada a todos vocês e todas vocês por participar deste webinar. Eu fiquei emocionada durante todo o evento ao ler as mensagens de vocês no chat e ver o nível de compromisso que vocês assumem. E juntos e juntas vamos conseguir essa educação que estamos imaginando e querendo. Essa, eu acho que é a forma de fazer, ou uma das formas de fazer. Saibam que o conteúdo desta sessão vai ficar gravado e à disposição em nosso canal do YouTube. No chat vamos colocar o link dessa atividade, onde vocês poderão encontrá-lo, e também ali vão poder baixar o certificado de participação, que estará habilitado nos próximos minutos. E antes de sair da sala, gostaria de pedir a todos e todas que olhem para a câmera, sorrindo, para que façamos uma foto e que assim fique todo o trabalho deste excelente webinar registrado. Podem ligar as suas câmeras por 1 minuto e vamos tirar essa linda foto. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por nos acompanharem no dia de hoje.